Você na Ronda. Muito bom ter você na nossa companhia aqui no canal do YouTube Você na Ronda. O programa de hoje está recheado. Daqui a pouquinho eu falo para você o que nós temos hoje de entrevista e de prêmios, tá bem? Fica com a gente. Programa Você na Ronda. Pode até não resolver, mas faz um away. Apresentação: Adélia Neri e Agenildo Neri. Então, é bom ter você aqui conosco na nossa companhia e já quero chamar você para ir no chat, colocar a sua pergunta, a sua bronca, o seu elogio na sua cidade, porque você sabe, aqui o canal Você na Ronda é seu, é o canal de você participar, tá certo? Aniversário de Brasília. Que maravilha, a gente ama essa capital e nós vamos falar sobre isso. Quem tá na Ronda? O Agenildo Neri, nós que estamos sempre aqui juntinhos e já está conosco aqui, olha quem? Senador Exalci Lucas, que está conosco nesta manhã para falar sobre Brasília, essa capital que a gente ama, a capital da esperança. Bacana. Muito bom ter Exalci aqui, meu bom dia a todos, vocês que estão aqui com a gente. É muito bom ter você na nossa companhia. Exalci, recebê-lo aqui é uma honra, é um prazer, e dizer que ter você como senador, né, representando o Distrito Federal também, é uma honra para o Distrito Federal, por um homem honrado, um homem que realmente tem deixado, né, tudo de bom, da sua família. Eu tive num encontro contigo e pude perceber como você é querido. Então receba o nosso abraço e os nossos parabéns pela grande festa de seu aniversário, né? E aqui no programa Você na Ronda. Mas antes de qualquer coisa, meu bom dia, e eu quero que o senhor fale o que é ser um senador da República e quem é Exalci. Bacana. Bem, primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de participar do programa. É uma honra estar aqui em Samambaia, né? Essa terra querida também, que eu vi nascer aqui. Você sabe que eu fui secretário do Roriz, né? Lá em 2004, quando fui deputado distrital, né? Primeiro mandato. 2002, né? 2002 foi a eleição, 2003 eu assumi e 2004 eu assumi a secretaria. Então é uma honra para mim estar aqui realmente e ver essa cidade maravilhosa. Samambaia realmente é muito especial, porque a gente lembra quando foi fundado, né? Roriz foi tão criticado, né? Levou tanta crítica. E hoje você vê uma cidade maravilhosa, planejada, né? Que tem espaço para tudo, né? Tem espaço para escola, para hospital, né? Para mais metrô, então tem espaço, foi planejado, né? Esse é o maior problema que nós temos em Brasília hoje, é falta de planejamento. Se tivéssemos outras cidades planejadas como Samambaia, Brasília seria diferente, né? Mas é isso, olha, é muito importante, Virginia, as pessoas conhecerem e saberem qual é o papel de cada parlamentar, né? Você tem o deputado distrital, que é importante você falar também, eu fui deputado distrital, e o deputado distrital é o vereador, deveria ser o vereador, que nós não temos, né? Aquela pessoa da comunidade, que conhece os problemas da cidade, que vai na padaria, conversa com as pessoas, sabe dos problemas do dia a dia. Não é conhecimento pela televisão, pelo jornal, ou ouviu falar. É a pessoa que convive diariamente com a comunidade. Lamentavelmente, nós não temos isso em Brasília. A gente precisa mudar. Realmente, o deputado do distrito, né, da cidade, a gente tem que reforçar isso. E ele cuida exatamente dessas questões da cidade, né? O governo propõe um orçamento. O representante da cidade vai dizer, não, olha, não, tem que botar dinheiro em Samambaia, ou tem que botar em outra cidade, ou tal, né? Então você briga para trazer investimento para a cidade. E fiscaliza, né, também, né? Porque você vê escândalos diários aí e ninguém fiscaliza, ninguém faz CPI, ninguém, não é, convoca ninguém e fica por isso mesmo. Depois vem o deputado federal, né? Eu mesmo que fui deputado distrital. Como eu entrei na política pela educação, era a minha bandeira principal, né? E continua sendo, porque só a educação transforma, só a educação dá oportunidade das pessoas. Então fui para a Câmara Federal, porque matéria de educação, de saúde, de segurança, são matérias de nível nacional. Então, fui deputado federal e tem a mesma coisa. Tem que defender, né, os interesses da comunidade, que eu represento, e também fiscalizar o governo federal. E o senador, ele representa o Estado, não é?
O deputado representa o povo. Um diferencial que a gente não muito sabe, né? Quer dizer, o deputado federal, né, deputado estadual representa o povo e o senador representa o Estado. O Estado. Qual é a diferença, lógico que você defendendo o Estado, você está defendendo também a população. Né? Claro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu agora recente, né? O presidente da Câmara e todos os senadores assinaram, né, a autoria de um projeto de ajuda aos estados e municípios. Certo. E aí foram bilhões e bilhões, foram mais de quase 40 bilhões. E aí quando eu vi o projeto, né, que já estava na pauta para ser aprovado naquele dia, Brasília não estava sendo levado em consideração como município. Então eles distribuíram o dinheiro para Minas Gerais, por exemplo, como estado, e os 850 municípios. Bahia recebia como estado e aquele monte de município. E Brasília só estava recebendo recurso como estado e não como município. O município não recebia. Porque eles ainda confundem um pouco, né? Como se Brasília em alguns momentos é estado, em alguns momentos... Então nós ficamos fora do município, né? E aí nós brigamos, né? Agora, como é que a gente ia fazer? Porque depois que já está distribuído o recurso, os valores, você tirar de alguém para botar no DF, a gente não conseguiria fácil, né? Porque Brasília já tem algumas benesses, vamos dizer, orçamentárias, como o Fundo Constitucional, né? Sempre recebe mais emendas aqui, mas a gente conseguiu, não retirando dos outros, mas colocamos um artigo, né? Colocando os mesmos recursos proporcionais dos outros estados. Então a gente recebeu mais 196 milhões e não estava previsto. Então a gente estava defendendo o quê? O Estado. Consequentemente, né, o recurso vem para as pessoas, para a população. A cidade de Brasília, né? Então a gente tem isso e ao mesmo tempo fiscalizar também. Então, nós estamos falando aqui com o senador Isalci Lucas, que é senador representante do Distrito Federal aqui no Senado Federal. Nós vamos chamar aqui agora o quadro chamado o nosso Momento dos Idosos aqui, porque nós temos um quadro aqui que cuida dos idosos, das crianças, né? Nós temos quadros diversos aqui, né, que cuidam realmente de áreas específicas. Eu quero chamar aqui, Adélio, o próximo quadro. Vamos lá, que eu quero agora vir com as perguntas mais específicas sobre o aniversário de Brasília, porque esse homem conhece muito Brasília. Então é isso. Nossos parceiros aqui do canal do YouTube, a Miriam vem com o Espaço do Idoso e hoje vai falar de algo que você que é idoso, que tem um idoso em casa, vai se interessar. O quadro chamado Quem é o Terror do INSS? E eu quero lembrar você que está acompanhando a gente aqui no canal do YouTube, vai lá no chat, coloca a sua pergunta, o seu elogio, a sua crítica. Adélia, aqui você sabe que você manda, né? O pessoal já está falando aqui, Adélia. Daqui a pouquinho você vai. Nós vamos ler o chat. Então manda aqui, ó. Nós estamos entrevistando agora o senador Isalci Lucas, que está aqui com a gente. Você tem uma pergunta para ele? Então manda aqui no chat que a gente vai responder para você ao vivo. E agora nós vamos de Espaço do Idoso com Miriam Queiroz. Quem é o terror do INSS? Espaço do Idoso com Miriam Queiroz. Oi, eu sou Miriam Queiroz. Estamos juntos aqui no canal Você na Ronda, no nosso quadrinho aqui que se chama Espaço do Idoso. Bom, gente, hoje eu quero compartilhar, porque eu não posso ficar sozinha, chocada com uma notícia de internet. Em fevereiro, apareceu na internet, viralizou umas fotos, não sei se também tiveram vídeos, de uma pessoa idosa de 121 anos. Completamente lúcido. Pessoa que ainda dança forró, pessoa faz sua comida. Segundo os netos, ele é completamente ativo e saudável. A família até diz, ele tem saúde de ferro. Bom, a pessoa completou 121 anos e qual é a graça disso? Claro, é uma idade muito avançada, mas assim, o que é o interessante dessa notícia que fez ela viralizar? É que no aniversário dele, de 121 anos, tinham eles, a foto com eles segurando um bolo e tinha um topo de bolo escrito, o terror do INSS. Gente, ele é aposentado há mais de 60 anos. Capaz, né? Não sei. Mas é possível de ter o dobro da vida de trabalho, é o dobro que ele tem de tempo aposentado. É possível que seja essa referência que eles estão dizendo, terror do INSS. Bom, mas aí a internet veio de novo com uma notícia de que o senhor Andrelino
pegou dengue e foi internado e, para a surpresa de todos, surpresa agradável de nós que estamos atentos à internet, ele se recuperou, gente. Depois de 5 dias internado, ele se recuperou da dengue. E aí que a família diz que ele tem saúde de ferro, que ele é ativo, que ele é uma pessoa saudável e que ele está super bem. Os médicos também ficaram muito admirados com a saúde, com a capacidade de recuperação dessa pessoa. Bom, o Brasil tem mais de 30 mil pessoas com mais de 100 anos. Não é bobagem. O senhor Adrielino não é uma pessoa isolada. É 30 mil. Tem cidade, gente, que tem 2 mil habitantes. Nós estamos falando de 30 mil pessoas, tá bom? 30 mil pessoas com mais de 100 anos. E a tendência é só crescer, porque o nosso país está envelhecendo. Então é isso, compartilhei com vocês essa fofoquinha, mas que tem tudo a ver com o nosso canal do idoso aqui, nossas discussões sobre o envelhecimento. Grande abraço, um beijo, fiquem com Deus e uma boa semana. Estamos aqui no canal do YouTube Você na Ronda. A sua participação é muito bem-vinda aqui no chat, tá bom? O chat, você pode colocar a sua pergunta, o seu elogio, tá bom? No chat do programa que está agora ao vivo aqui nessa terça-feira, no dia 19 de abril. Estamos no mês de aniversário de Brasília e nós temos a honra de ter conosco o senador da República, Isalci Lucas. E nós vamos falar agora sobre os grandes desafios que enfrentamos aqui na capital da República. Como o DF, anteriormente, o senador falou aqui que Brasília já é um pouquinho diferenciada, até a forma de conceituar, tem que falar municípios e o Distrito Federal, porque senão não é contemplado, essas coisas todas. Agora, senador, quais são os maiores desafios que Brasília enfrenta hoje? Que os moradores enfrentam hoje, que o senhor recebe de demanda? Conta pra gente um pouquinho o que pode ser feito, mas assim, quais são os grandes gargalos que Brasília enfrenta hoje? Bem, em primeiro lugar, resgatar, né, a nossa capital como capital das oportunidades, capital da esperança, né? A gente vê muita gente sem esperança, né, desiludidas, né? Exatamente por falta de assistência, né, de um cuidado, né? O governo deixa muito a desejar nisso. Nós já fomos referência, né, em muitas áreas. Nós já fomos na educação, em primeiro lugar, em vários momentos. Hoje a gente está disputando os últimos lugares na educação. A saúde nem se fala, né? Além de muita corrupção. Eu participei ativamente da CPI da saúde. Coisas escandalosas, assim, documentadas, né? Que houve muito desvio de recurso. Nós passamos mais de 3 bilhões. Nós aprovamos no Senado mais de 3 bilhões de recursos para o GDF. E sequer prestam conta disso, né? E na CPI a gente pôde perceber, por exemplo, né, o SESC, né, que todo mundo conhece aqui, na semana que ele fez o edital para compra de testes do Covid, ele conseguiu o edital a R$18 o teste. O GDF, na mesma semana, soltou o edital e comprou esse mesmo teste por R$180, é 10 vezes mais caro. Mas o mais grave ainda não é isso, não. O mais grave é que na hora de entregar o produto, entregaram um produto diferente, que o mundo todo estava recolhendo, porque não tinha eficácia, não tinha... Por isso que quando a cúpula da saúde foi presa, não é, a operação chamou falso negativo. Por quê? Porque todo mundo que foi ao hospital, todo mundo que foi fazer o teste, saía de lá negativo. Então muita gente, não é, estava contaminada e foi para casa achando que estava tudo bem. Então isso pode ter proporcionado muitas mortes, né? Muitas pessoas que ficaram com sequelas por isso, né? Mas então os desafios... Falta médico. E médico? Você que está nos assistindo aí, tenho certeza que você tem uma experiência, uma história de uma vez que vai ao centro de saúde, a saúde da família, sei lá, hospital e não tem médico. Não é nem só isso. Na prática é o seguinte, primeiro muito difícil conseguir uma consulta. Quando você consegue a consulta, você não consegue o exame. E quando você consegue com muito custo o exame, você não consegue o tratamento, né? A cirurgia. Você vai de manhã, vai de tarde, volta. E na prática, deixa eu dizer para você, eu inclusive coloquei primeira vez que fui ao Ministério e coloquei mais 30 chegando ao município, porque o SUS, Sistema Único de Saúde, ele é tripartite, né? Você tem recurso da União, do Estado e do município. Então a gente colocou para que pudesse chegar no cidadão esse sistema novo, né? Que está no mundo todo, muitos estados já estão adotando. Né? Não tem sentido você sair aqui de Samambaia,
né? Muitas vezes o cidadão anda 1 quilômetro, depois ainda pega um ônibus, leva 2 horas no ônibus para marcar uma consulta no hospital de base, por exemplo. Né? Quando consegue, aí marca para daqui 6 meses, aí ele volta, sendo que hoje, né, você apertando um botão, um aplicativo, né, no celular, você marca na hora a consulta, escolhe o médico, ele te avisa com antecedência, ó, você confirma a consulta amanhã, vamos dizer, aí você confirma, vai lá, atendido pelo médico, tudo certinho. Agora, nós não temos controle de nada. Quando as pessoas são mal intencionadas, que querem desviar recurso, a melhor forma é não controlar nada, não tem transparência nenhuma. Então, eu já fui contador de hospital, já fiz auditoria do SUS, então conheço o sistema. Por incrível que pareça, a questão da saúde no DF é gestão mesmo. Por mais que o Agnello disse que era gestão, o Ronenberg disse que era gestão, o Inganês disse que era gestão, o problema é isso mesmo, é gestão. Mas eles não sabem, talvez, o que é isso, né? O que é gestão. Então, não tenho dúvida, você fala em médico, por exemplo. Brasília tem o maior número de médicos por habitante. Por que outros estados funcionam e aqui não funcionam? Por quê? Porque não tem controle, não tem transparência, não tem gestão, né? Eles não têm. Eu tenho isso, já inclusive informatizado, né? Quantos profissionais tem em cada UPA, em cada hospital, em cada UBS, assim como a gente tem também nas escolas, quantos professores tem, quanto custa cada escola, não é? Para a gente poder comparar também escola por escola, para você ter uma base, número de alunos com IDEB, com custo, para você poder fiscalizar, para você orientar, planejar, né? Então falta isso, gestão. O que está faltando é gestão. Acho que o grande problema hoje é gestão. Você tem uma escola aqui de um lado, uma escola do outro. Os alunos, as famílias querem colocar tudo naquela escola e não quer aquela. E é tudo do mesmo governo, estão todos professores muito bem preparados, etc. Então gestão tem tudo a ver. Agora, o maior desafio nosso hoje é gerar oportunidade. Nós temos hoje um número muito grande de desempregados. Nós temos jovens, né, sem qualificação. Você sabe que quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, eu trouxe educação profissional para a secretaria. Então a gente conseguiu passar de 3 escolas técnicas, que era a ETB, né, Escola Técnica de Brasília, com a Escola Técnica da Ceilândia, e o CEP Saúde de Planaltina. Nós conseguimos, na nossa gestão, trazer 10 institutos federais. Hoje nós temos 10 institutos federais, que foi na minha gestão. Assinei um convênio com o Ministério e assinamos mais 7 escolas técnicas. Foram construídas 2 até agora, Guará e Braslândia, mas tem mais, inclusive Samambaia. Nós temos mais 5 ainda para serem construídas. Então a gente conhece um pouco essa questão do incentivo fiscal. Tem 8 anos que nós aprovamos uma lei permitindo que o DF possa dar o mesmo incentivo de Goiás, do Centro-Oeste todo. E venceu, renovou por mais 8 anos, mas parece que o governo não sabe, que não conhece isso. Então nós estamos numa crise de gestão justamente, né? Além de, eu quero ir para o chat aqui, e quero lembrar você que não colocou a sua pergunta ainda, vai lá no chat e coloca. E um brinde, Adélia, eu tenho brinde hoje? Hoje tem brinde. Lembrar que a nossa equipe aqui já colocou aí no chat, você tem que preencher um linkzinho com seus dados para que a gente possa sortear no final do programa vale compras de R$100 e uma caneca como essa. Você quer ganhar a canequinha? Ó, só vem aqui, ó, tá bom? Tá bom? Então é o seguinte, se você quer ganhar a canequinha, R$100 de vale compras no final desse programa, então vai lá, preenche o link que está no nosso chat. Genildo, senador, nós temos aqui algumas participações, tem 2 que eu quero destacar aqui. O Edilson Barbosa, ele fala o seguinte: Brasília necessita de um governador que tenha políticas públicas para pessoas com deficiência. Para os autistas, ele destaca aqui. É importante ter um centro de referência de atendimento aos autistas. E ele diz assim, olha, a bronca dele eu vou ler agora, dizendo, Ibanez não fez. Aí tem a outra aqui, que é a Larissa de Mello. Ela fala o seguinte: minha pergunta é sobre os recursos que o senador destinou para as escolas do DF e até ao momento não foram repassados. E aí ela pergunta, né? A Larissa pergunta: o que o GDF alega? Como é que vai ficar esse negócio agora? E tem muito mais participação de muita gente aqui. Tem muita coisa aqui, olha. Tem aqui o Alexandre dizendo o seguinte: senador Exalci, o que ele pode fazer hoje com a situação de milhares de famílias que aguardam os benefícios para não passarem fome, onde a mulher do governador coordena? Então, assim, são muitas pessoas aqui
mandando a bronca de algumas situações que as pessoas não estão sendo cuidadas aqui no Distrito Federal. E aí? Senador? Esse é o maior problema deste governo, né? Ninguém gosta de viver de cesta básica, né? As pessoas querem dignidade. Dignidade é o quê? Moradia, emprego, educação de qualidade, educação profissional, saúde, né? Então, as pessoas hoje estão abandonadas. Não adianta você fazer uma UPA bacana e no dia seguinte você não tem um médico, você não tem remédio, não tem nada, né? Então, as pessoas precisam de cuidado, isso é que está faltando, de oportunidade também. Então, a gente vem trabalhando, né? Uma coisa que é importante as pessoas entenderem é que é o seguinte, na iniciativa privada, você faz o que você quiser, né? Só não pode fazer o que é proibido. Mas na área pública, você só pode fazer o que é permitido. Portanto, para fazer qualquer coisa, você tem que ter uma legislação que permita. Então, quando eu fui secretário do Roriz em 2004, né, eu percebi que era difícil fazer as coisas. Você tinha que mudar uma série de leis para poder executar. Por exemplo, eu lancei no governo Roriz em 2004 o Parque Capital Digital, 17 anos atrás. Né? Fui a Taiwan, fui ao Japão, fui à Coreia para saber o que era, como é que funcionavam os parques tecnológicos. O Brasil era para ser hoje o Vale do Silício do Brasil, né? Como referência o nosso parque. E chegamos a aprovar o projeto, né? no Congresso, inclusive, mas mudou de governo aqui em Brasília, tem isso. Aqui nós temos, aliás, não posso nem chamar que é política de governo, né? Porque o ideal no Brasil e em Brasília é que a gente tivesse uma política de Estado. Certo. As boas iniciativas, elas precisam ter continuidade e você vai aperfeiçoando. Aqui em Brasília não, toda vez que muda o governo, acaba com tudo e começa tudo de novo. Principalmente as coisas boas, eles acabam com tudo. Você lembra? Sim. Nós fizemos o DF Digital, quase 200 mil pessoas. O DF Digital que levou, né, centenas de pessoas para a inclusão, né? Foi um programa de inclusão digital no Brasil. O computador que foi entregue ali para os professores, só tem esse plano aí de projeto. Lógico. Retomar isso tudo novamente. Quando apareceu os notebooks, você lembra? A primeira coisa que a gente fez foi distribuir os computadores para todo o pessoal da educação, né? Foi financiado pelo BRB em, sei lá, 60 meses, parece, e a gente pagava metade como bolsa, né? Então, um incentivo do professor também entrar na área digital, na área tecnológica, né? Fizemos, não sei se você lembra do Bolsa Universitária, a gente dava uma bolsa integral para o aluno e ele dava uma contrapartida na escola pública, dando reforço escolar, de acordo com o curso que ele estava fazendo, né? Sim. Educação física, fazia esporte, né? Final de semana, os advogados ajudando, né, a Defensoria Pública, o Conselho Tutelar. Então, são iniciativas que nós tomamos que tem que ter criatividade, você tem que ter planejamento. Eu aprendi com o Roriz, e o Roriz dizia o seguinte: governar é eleger prioridades depois de ouvir a população. Então, quem sabe o problema é quem está na ponta. Né? Quem sabe não é o burocrata, senador, o tecnocrata que faz isso. Senador, né? Eu tenho aqui também o grupo, né? Quem está na Ronda, né? Nosso grupo aqui. É o grupo da bronca. Tem bronca, pessoal, manda para cá. Pessoal aí do grupo Quem está na Ronda, né? Tem aqui uma questão aqui da identidade, né? Tá aqui o Nego Edmar está dizendo aqui que ele está tentando tirar a carteira... segunda via, né? Tirar a identidade da filha, agora é a primeira via. Diz que tem tentado sem parar, inclusive corre o risco da adolescente perder o estágio porque não consegue tirar a identidade. Olha só, né? Deixa eu dizer para você, absurdo, né? Mas dizer para você, Brasília hoje é analógica, é tudo manual, né? Não tem nada digital. Então nem as informações você tem, né, no sistema. O governo não sabe nem o que está acontecendo dentro do próprio governo. Então, hoje nós temos condições de botar um governo 100% digital. Eu sou presidente da comissão do Senado do Futuro e a gente promove muitas audiências públicas debatendo essas questões. E uma delas, eu trouxe uma discussão dessa questão do governo digital. Na Estônia, por exemplo, que é um pouquinho menor do que o DF, 100% digital. Ninguém sai, tudo faz através do celular, através... O mundo hoje tudo, é assim. Então, é óbvio que esse troço aí é questão de apertar o botão e já ter a identidade digital. Eu queria lembrar o seguinte, a questão digital facilitou tanto a vida, Chico Dentista, nosso índio que está aqui aguardando, nós batemos papo também, e o Gileno também, nosso
nosso diretor da Escola 410, vamos bater um papo aqui também. Lembrar o seguinte, nós estamos na TV agora por causa da questão digital, né, da internet. Então, a comunicação tornou-se muito fácil e acessível. Todo mundo pode ter o seu canal, chegar em todos os lugares e está aqui hoje, nosso senador, com essa questão, senador, o senhor certamente seria um governador tecnológico, né? Óbvio. Que daria muita facilidade. Mas sem esquecer realmente o ser humano, né? Sim, porque com o olhar do ser humano. por mais tecnologia que você tem, sem o você ser tem que humano, ter o né? olhar, você tem que realmente se colocar no lugar do outro para saber como é que funciona, Tá. né? Senador, a sua... Mas ela fez uma pergunta Sim, sobre sim. a questão dos recursos da educação. Sim. Eu passei, o ano passado, 35 milhões para... Porque é o seguinte, eu já tinha colocado muito recurso para a educação. Eu sempre coloco muito para construir escolas, né? Mas o governo sempre perde o recurso porque ele não consegue, não tem projeto. Então eu resolvi, olha, eu disse para o secretário que entrou, o Ferraz, que era o secretário, disse, olha, eu só coloco agora se for direto na escola. Não boto mais para vocês que vocês não conseguem fazer. Como não fizeram 2 escolas no Sol Nascente, aqui mesmo no Samambaia, tive uma na Ceilândia. Então, coloquei 35 milhões a pedido de 218 escolas. Mas o governador simplesmente disse que não ia repassar. Eu fui no Ministério Público, denunciei, tenho o protocolo com o secretário de Economia, com o secretário, né, de Governo, mas é isso, né? Eu aprendi com meu pai, até disse isso ontem no discurso lá do aniversário de Brasília. Meu pai me ensinou isso, né? Ninguém é obrigado a prometer nada e nem assumir nenhum compromisso, mas quando você promete ou assume, você tem que cumprir, né? Senador, nosso pessoal aqui está colocando também agradecimento aí aos kits dos carros do Conselho Tutelar. Você teve uma atuação bastante presente aí na gestão dos Conselhos Tutelares. Os recursos que o senhor colocou, esses recursos todos foram repassados ao Conselho Tutelar? Pois é, olha só, eu recebi os pedidos, né, porque eu visito muitos conselhos, e que enfrentam muita dificuldade. Você sabe que os conselheiros não têm muito apoio, né? Sim. Porque não é só a questão da estrutura, é questão também de o governo atender as demandas, né? O conselho não resolve os problemas. Eles coletam, ele recebe as demandas. Então, por exemplo, só para você ter ideia, eu conversei com o pessoal do Conselho Tutelar, a maior demanda em todas as cidades era creche. Todo mundo quer creche. Pra você ter ideia, a gente colocou, tem lá pronto, recurso, projeto pronto, para 15 creches. Eu coloquei. Pergunta se fizeram. Até hoje não fizeram. Então... É um descaso com o povo, é um descaso, né? não. Aí o seguinte, deixa eu ver você. Aí eu recebi pedido de 27 conselhos, né, de estrutura, porque eu sempre acompanhei o Conselho Tutelar. Então, aqueles que me pediram, eu dei um kit completo. Foram 17 kits completos, que eram 5 computadores, ar-condicionado, né, geladeira, um carro, né? E para mais 10 conselhos eu coloquei o carro, inclusive na área rural e tudo. Só que além disso, eu botei 2 milhões e 200 para atender essas questões. Só que eu colocamos mais 5 milhões da bancada, que daria para atender os demais conselhos. No dia da entrega da chave, não sei se você estava lá, no dia da entrega no Ministério, eu alertei a secretária que estava lá, a secretária de Justiça, e disse a ela, olha, gostaria muito que vocês usassem imediatamente os 5 milhões da bancada, que é uma emenda de bancada que foi colocada para os conselhos. Falei com ela, falei com a ministra, né, e cobrei. Para minha surpresa, no último dia que eu estava na comissão mista do orçamento, definindo o orçamento, chega um PLN cancelando a emenda, porque foi devolvida. O GDF não executou. Quer dizer, você vê como é que funciona a coisa. Como se o problema, né, na prática fosse senador. Meu. Então, aí, passei 35 milhões para a escola. Ah, não, do senador não é para executar. Como se o prejudicado fosse eu. E na prática, quem na ponta, né, sofre isso é a própria... os alunos e a comunidade. Precisa, né? Né? Vamos ao chat, só interromper um pouquinho aqui, Adélia. O Roberto Nobre está querendo saber como ele faz para participar, para ganhar o prêmio aí, né? Roberto, você pode acompanhar aí no próprio chat que nós temos aí o link para você, né, Genilda? preencher o link aí para fazer parte aqui do quadro para o sorteio, tá bom? Deixa eu só lembrar, quem está participando com a gente, está só ouvindo, assistindo e não foi no chat ainda, coloca lá, tem um link, você vai clicar no link
vai preencher seus dados, vai nos acompanhar nas nossas redes sociais e já vai estar valendo, né? A gente vai estar concorrendo a R$100 de vale compras hoje no finalzinho do programa e a caneca do programa, tá bom? Então esperamos vocês. E já queremos agradecer, não é isso, Genildo? Todas as participações que estão aqui no chat, nós vamos passar depois para o senador, quem sabe a gente possa responder você em outro momento, também as manifestações de elogios também, está valendo. Mandar aqui, ó. E Genildo, você vai mandar abraço daí vai? Sim, sim. Ah, tá, ele vai ler aqui. A Maria Amaral está dizendo aqui, senador, mandando um abraço para o senador, né? Temos aqui também a Luzinete Guimarães, dando um bom dia pra gente, o Evandro dizendo, ó, tranquilo, tô gostando. A Joana tá perguntando assim, eu já me inscrevi para ganhar os prêmios, porém tem que inscrever de novo? Não, é só uma vez, já caiu aqui na... Mas vai levar o mês de abril, tá bom? Tá bom? Tem uma pergunta aqui do Matheus Henrique, parabéns, aliás, não é uma pergunta, parabéns integrantes, você na Honda, vocês faz a diferença ainda, muito todos nós, Samambaia, Paulo. Um grande abraço aí, Matheus, pra gente. Participando, elogiando aqui o nosso canal. Aqui, né? O canal da Bronca, tá, gente? A gente entrevista as pessoas, é só mandar. Lembrar que daqui a pouquinho vai estar conosco aqui o professor Paulo Gileno, ele é diretor da Escola 410 aqui em Samambaia. Ele vai falar sobre os desafios e a contribuição. E também, hoje é dia do índio, nós trouxemos um índio para falar de índio, daqui a pouquinho, também aqui no programa. A gente está finalizando, porque o senador tem várias agendas, destinou um tempinho para estar conosco aqui no canal, por respeito a vocês, porque ele é um homem do povo, está aqui com a gente, pertinho, nas bases, né? Aqui no cantinho, Samambaia. Olha só, a humildade desse homem, que é o conhecido da educação. Então, olha só, a gente tem uma pergunta para ele aqui agora, né, gente? Daquela que a gente combinou, é o seguinte. Vamos ver se o homem fala, né? Vamos ver. Hoje nós queremos fazer... Manda o link pro pessoal, gente, manda o link aí. Nós estamos aqui com o senador Isalci Lucas, já foi deputado distrital, deputado federal, né? E é hoje o nosso senador. A gente lembrar o seguinte, que quem não pôde assistir, você queria tanto que alguém visse o senador, vai estar gravado no nosso canal, tá bom? Você vai lá e assiste a hora que você quer, tá bom? A Genilda, é o seguinte, vamos fazer aquela pergunta? Sim, senador, vamos lá. A gente sabe que o senhor ama Brasília. Brasília é a capital da esperança. Estamos falando do aniversário de Brasília que vai acontecer esta semana. Qual o presente que, ao seu ver, que o senhor conhece essa cidade, que está aqui desde o início, qual o maior presente que essa cidade merece receber? Diga lá para os nossos internautas. Primeiro, nós fizemos ontem, né, uma sessão solene em homenagem aos 62 anos de Brasília. E eu disse no discurso que a gente precisava tirar Brasília das páginas policiais e devolver à população de Brasília a dignidade. Ou seja, dar oportunidade para os jovens. Né? A gente fica triste quando vê milhares de jovens hoje sem oportunidade. Então você tem que atrair investimento, e nós fizemos isso. Lançamos a Frente Parlamentar de Investimento Estrangeiro no Brasil, exatamente para trazer investimento para Brasília, para dar oportunidade para esses jovens. Né? Queremos valorizar muito a educação profissional e educação básica, que é tudo, né? Colocando nas escolas, evidente, aquilo que deveria ter há muito tempo, né? Banda larga, laboratório de ciências, as quadras, esporte, né? Cultura, que não existe mais, música. Né? A gente precisa da educação integral, em tempo integral, para os jovens, né? E garantir a eles essa... Eu tenho no nosso programa, já que a gente está trabalhando, né? Uma preocupação muito grande. As políticas públicas, elas têm que ser voltadas para o cidadão. Quem é o cidadão? Você tem que ter uma política pública para a primeira infância. Quando a criança é bem alimentada, não é? Ela tem nesse período até 7 anos, né? É a fase mais importante na questão do conhecimento cognitivo, motora, o caráter. Você forma tudo isso até os 7 anos. Você tem que proporcionar políticas públicas para isso. Você pega, né, as crianças de hoje, eu pego minha neta, por exemplo, vai fazer 5 anos. Ela tem oportunidade, ela fala inglês, fala espanhol, e se der mais 4 línguas, ela aprende rapidinho. Já está desenhado o futuro, né? Então, está tranquilo. Então, conhece, né, a tecnologia, né, muita coisa que eu nem consigo fazer, ela faz. Então é o seguinte, por quê? Porque ela tem oportunidade. Você tem que proporcionar aos jovens, de um modo geral, para você ver, o Plano Nacional de Educação prevê a alfabetização até os 8 anos. E, infelizmente, muitas escolas deixam para alfabetizar de 7, 8 anos. Então ele perdeu o momento mais importante, por isso que não constrói a creche, né, que é importante, né, as crianças entrarem logo cedo na escola. E também você tem a fase da criança, você tem que garantir as políticas públicas para a criança.
para o adolescente, que também é um perfil diferente. Você tem que dar ao adolescente as condições políticas públicas para que ele pratique esporte, para que ele tenha realmente educação profissional, né? Que ele consiga o primeiro emprego dele, o estágio, né? Depois você tem o jovem adulto, né? E o adulto e a terceira idade, a velhice, que tem que garantir políticas públicas que lamentavelmente no Brasil não tem. Então você chega na idade de 60 anos, você não tem mais nada, você não consegue emprego, né? A aposentadoria sua não é suficiente para sobreviver. Tem que comprar remédio. Não dá nem para comprar o remédio, eu fico imaginando isso, né? Como as pessoas fazem ganhando salário mínimo para comprar remédio. Então você tem que garantir políticas públicas para todas essas fases, mas a política tem que ser voltada para o cidadão, não pode ser, né, obra não enche barriga de ninguém, né? Ainda mais quando você faz uma obra e no dia seguinte você não tem pessoal e material para realmente cuidar das pessoas. Então o presente vai ser realmente devolver dignidade para as pessoas e a esperança, né? Que Brasília foi sempre, né, conhecida. O nosso senador, viu aí, olha, ele traçou que a pessoa mais importante, que o que é mais importante para Brasília, o presente que Brasília precisa é cuidar das pessoas, desde o seu início até o seu fim. É verdade. Fico maravilhada, né? E você fica também? Eu quero aproveitar e chamar você para inscrever no nosso canal. Você que está participando do chat, você que está aí nos assistindo, inscreva no nosso canal para que a gente possa chegar em mais pessoas com programas tão especiais como esse, Senador da República. O YouTube mandou um e-mail para nós. Parabéns, nós recebemos a placa lá do YouTube, né? YouTube bonito. Pela assim, participação né? sua aí, Vou mostrar aqui né? para vocês essa placa, né? Logo, né? Vou mostrar aqui para vocês essa placa, porque nós estamos lá com o nosso grupo no Telegram. Lá no Telegram cabe muita Abraço gente, também, né? Para esse Sim, pessoal. lá no Telegram. Lá no nosso Facebook, meus amigos do Facebook, meu grande abraço, estão acompanhando também. Lá no Instagram, lá no Você na Honda no Instagram. E nas nossas redes sociais, tem mais lugar aí que eu me esqueci, foi tudo aqui agora. Senador, é nosso grande agradecimento por o senhor ter saído lá. Hoje o senhor tinha compromisso lá no Senado, veio aqui presencialmente, que a grande maioria fala por telefone, né? E tal, que é muito bom também a gente receber as pessoas assim. Mas o nosso agradecimento e dizer para o senhor que o programa Você na Honda estará sempre à disposição para falar de Brasília, para melhorar a qualidade da vida do pessoal de Brasília. Lembrar que no próximo dia 25 às 10 horas, 20 horas, às 22 horas, nós começamos um programa realmente mostrando a cara das pessoas que fazem por Brasília. Todas as segundas, às 22 horas, nós teremos esse quadro com pessoas que faz por Brasília. São as e nós já estamos né? conversando aqui com o senador. Senador, muito obrigado. Brasília, capital da esperança, lhe agradece por isso. Eu que agradeço, né? Não deu nem para falar o que nós aprovamos de tanta coisa que fizemos, né? Mas eu digo o seguinte, a gente prepara os canais que estão os seus projetos, sim, por favor, porque aí nós aqui estamos à disposição. Tem um aplicativo nosso, né, chamado Rede Exalci, que você pode baixar o aplicativo. Sim. Você vai conhecer todos os nossos trabalhos, mas também no www.exalci.com.br, que é onde também tem tudo nosso. Coloca né? no Google Exalci que você vai achar. Você vai achar um monte de coisa, exatamente. Mas olha, eu quero dizer o seguinte, a gente, em função da experiência que tivemos no Executivo, nós nos preparamos em termos do Legislativo, mudamos tudo que era necessário mudar, a regularização fundiária, que você sabe, né, que a gente colocou 26 emendas exatamente para proporcionar a regularização fundiária de Brasília, né, o Fundeb da educação, a gente foi o relator, né, colocando recursos para a educação infantil e ensino profissional. Eu fui o presidente da comissão que aprovou também o novo ensino médio, que a partir desse ano os jovens vão poder, não optar por um curso técnico. Então a gente fez uma série, a ciência e tecnologia eu mudei tudo, né, desde inovação, na Constituição até a questão dos recursos, que agora o governo não pode mais desviar recursos da ciência e tecnologia, né, tem que aplicar realmente na proposta de pesquisa e de inovação, né? Então a gente fez o dever de casa. Agora estamos prontos para executar isso aí, né? Então agradeço mais uma vez, um abraço a todos e um abraço especial na comunidade toda de Samambaia também, que tem um carinho muito forte. Eu gosto demais aqui de Samambaia, viu? Parabéns para você. Nós vamos agora com mais um quadro, né, Adélia? Enquanto a gente despede aqui. E qual quadro que nós temos agora? Nós vamos agora com o professor Jairo Dias. Ele vai, no momento do conhecimento, ele vai fazer os parabéns para Brasília, a capital da esperança, pelo seu aniversário. Você na Honda.